Você gostaria de conseguir alcançar o mais alto nível de performance na liderança? Você gostaria de ser considerado como um líder extraordinário e conseguir, através disso, realizar todos os seus sonhos e os sonhos das pessoas, né, que você ama? Que, na minha opinião, um dos motivos dos quais a gente mais se motiva e se inspira é em poder realizar os nossos sonhos e os sonhos das pessoas que a gente ama. Seria muito bom, não é mesmo? Então é isso que eu vou compartilhar com vocês nesse vídeo. Bom, em uma pesquisa feita, eles chegaram, os pesquisadores, né, chegaram em um conceito que se chama liderança centrada. É sobre esse conceito que eu vou falar aqui hoje com vocês. Esse princípio foi um conceito desenvolvido através de extensas pesquisas. Os estudos, eles envolveram pesquisas globais, né, com líderes, também com análise de trabalho científico que vão desde o desenvolvimento organizacional, neurociência e também a psicologia positiva. Também foram realizados vários workshops para poder testar a validade desses princípios, tá bom? E aí, a partir daí, foram identificados 5 dimensões. Essas 5 dimensões são significado, positividade, conexão, confiança e energia pessoal, que são consideradas, juntando esses 5 princípios, a liderança centrada, tá bom? Através dessa pesquisa da liderança centrada, eles identificaram que os líderes, né, que conseguem atingir essa performance com esses aí 5 conceitos, né, que faz toda a diferença na carreira do líder, o líder ele consegue alcançar paixão pelo trabalho, eficácia, satisfação com a vida pessoal e profissional e também os seus resultados, né, grandes resultados, resultados expressivos, considerado como um líder de alta performance. E através disso, esse líder ele passa a ter reconhecimento na sua carreira e, como eu falei lá no início do vídeo, né, passa a realizar seus sonhos, os sonhos da sua família, e por isso que entra uma satisfação com a vida pessoal e profissional, paixão pelo trabalho, porque quando a gente está conseguindo, através do nosso trabalho, alcançar, né, todos os nossos sonhos, aquilo que a gente tem vontade de viver, né, aqui, a gente consegue chegar no primeiro princípio que a gente vai falar aqui, que é o significado. Aquilo que a gente passa a fazer todos os dias, que a gente levanta de manhã para fazer todos os dias, passa a ter um significado na nossa vida, porque aquilo tá fazendo com que a gente consiga realizar grandes objetivos. E por isso que é muito importante, líder, você ter significados na sua vida, né? O que eu falo, por exemplo, de propósito. Quando um líder, ele não tem significado, ou seja, ele não entende o que ele tá fazendo ali, né? Qual que é o significado da vida dele, o que faz sentido para ele nessa vida, e ele não consegue pegar o seu trabalho e conectar com esse significado, porque o trabalho é onde a gente passa a maior parte do tempo, né? Nós temos 24 horas e nenhum de nós, principalmente quando a gente fala de liderança, trabalha menos de 8 horas por dia. É muito trabalho. E quando o líder, ele ainda quer alcançar lá o seu pleno potencial, ele além dessas horas de trabalho, que é de fato ali, né, na prática, na arena, como eu falo, né, sujando ali o rosto de pó, porque só quem tá lá na arena todo dia, lutando, brigando ali na liderança para poder alcançar o seu espaço nessa área, sabe, né, o quanto desafiador é. Quanta cobrança a gente tem, né? Quanto peso fica nas nossas costas de responsabilidade que a gente tem. Se a gente não consegue encontrar esse propósito e esse significado, fica muito difícil a gente conseguir segurar todo esse peso. E é aí que entram
vários efeitos colaterais, vamos dizer assim, em tantos líderes, como doença, por exemplo, às vezes até mesmo desistir da profissão, atrapalhar os seus relacionamentos dentro de casa, porque a nossa área profissional é totalmente ligada. Se a gente não tá bem profissionalmente, dentro da nossa casa acaba sendo impactado, às vezes por conta de irritabilidade, né? A gente fica um pouquinho irritado, por conta de preocupações mesmo e de tristeza, de não estar alcançando o nosso pleno potencial, não estar conseguindo alcançar nem ao menos os nossos resultados, não é mesmo? Então, hoje, o que eu quero trazer aqui para vocês em relação a significado ou buscar significado, isso refere-se a você encontrar, descobrir quais são suas forças, né? E colocá-las a serviço de um propósito capaz de inspirá-lo. Porque a gente precisa de inspiração para a gente poder dar o nosso melhor, né? É aquilo que eu sempre falo nos vídeos, não dá para a gente ficar esperando motivação vir de fora. A gente precisa entender o que me inspira, o que me motiva, para que você para que você possa, né, se automotivar. E por que é muito importante o significado? Porque quando você descobre quais são as suas forças e coloca ela a serviço de um propósito, você se inspira. É isso que faz você ir adiante. É isso que faz você passar por cima das dificuldades, dos desafios que vão se levantar na sua vida. Porque não são todos os dias que a gente tá bem, né? Só que todos os dias a gente precisa dar o nosso melhor, principalmente quando a gente fala de liderança. Muitos líderes, eles acham que eles precisam só entender sobre o produto que a sua equipe vende, né? Vamos falar aqui da liderança comercial, que é a minha especialidade, ou às vezes é saber vender, né? Para poder ir lá e ensinar o seu liderado a vender. Mas se você quer ser um líder diferenciado, se você quer encontrar o seu pleno potencial e ser o melhor líder daquela organização, que é o que eu indico, e mesmo se o líder que chegar até mim não tenha essa vontade, esse desejo, né? Que é o desejo é aquilo que arde dentro de você e que te impulsiona a fazer acontecer. O líder que chega até mim que não tem esse desejo, eu faço e ajudo com que ele, através da mudança de mentalidade, porque tudo acontece através, né, do pensamento, passe a ter esse desejo. Porque você não levanta todo dia de manhã, deixa a sua família para ir trabalhar para algo que não vai fazer diferença ou que você não vai fazer diferença. Porque o líder, ele precisa fazer a diferença na vida do outro, né? Quando a gente começa a liderar, não é mais sobre a gente, e sim sobre o outro. O que eu quero dizer com isso, né? Tudo dentro de uma organização, quando você está à frente de uma equipe, não é mais sobre você, é sobre o outro. É o que você pode fazer para que o outro alcance o resultado, porque o seu resultado vai vir através do outro, né? E aí, quando você tem, líder, um significado, um propósito capaz de inspirá-lo, todas essas outras coisas ficam mais satisfatórias em fazer. Você tem vontade, você tem desejo, de novo, tá? Vamos trocar a palavrinha vontade por desejo. Você tem o desejo de cada vez ser o melhor, de dar o seu melhor, de gerar valor para aquela organização, de gerar valor para essa equipe. E é isso que você precisa para que você possa cada vez melhorar os seus comportamentos, através das mudanças de comportamento, você ir mudando os seus resultados e alcançar o seu pleno potencial. E como que você pode encontrar quais são as suas forças para que você possa colocá-las a serviço de um propósito, né? Capaz de inspirá-lo. Faça uma lista das suas forças, né? Forças, ela tem muito a ver com um pouquinho da sua personalidade. Então, por exemplo, honestidade é uma força, né? Integridade é uma força. Por exemplo, uma das minhas forças são integridade, amor,
Justiça, que é liderança, né? Justiça na psicologia positiva é a mesma coisa que liderança. Por isso que eu, para quem não conhece a minha história, eu já tenho ali uma predisposição para liderar. Então, no meu primeiro ano de liderança, eu ganhei como a melhor líder a nível Brasil numa multinacional. Isso tudo por conta também do amor, né? Uma das coisas que eu falo que é muito importante é que você precisa ter amor ao próximo. Liderar, o líder ele precisa ter amor ao próximo, porque as pessoas elas só se abrem, elas só se entregam para aquelas pessoas que passam para elas segurança. E uma das seguranças que o liderado precisa sentir é que realmente aquele líder se importa com ela como pessoa antes do resultado. Hoje liderança não é mais como antes, que tinha um chefe e que cada liderado era um cifrãozinho. Hoje isso não existe, isso não funciona mais. O líder que não mudar esse comportamento, que não mudar essa mentalidade, ele nunca vai conseguir alcançar o seu pleno potencial, vai ter constância nos seus resultados. Ele pode às vezes ali conseguir bater uma meta um mês, outra meta um mês, só que ele não vai ter uma equipe unida, harmoniosa, ele vai ter muitos e muitos turnover dentro da equipe, porque as pessoas não ficam. E ele vai perder grandes liderados, grandes vendedores, né, vamos dizer assim, representantes comerciais, por conta desse perfil. Então, essas são algumas forças tem algumas forças que conectam mais com a liderança, que quando o líder ele tem essas forças, ele já tem um pezinho mais à frente de outros para poder alcançar o sucesso na liderança. Foi isso que aconteceu, inclusive, comigo. Então, escreve uma lista, tá? Uma dica que eu deixo aqui para vocês, escreve uma lista das suas forças, do que você considera que são suas forças, para que você todos os dias trabalhe de encontro com as suas forças. Por exemplo, se na sua força você é uma pessoa íntegra, tem integridade, e na organização a qual você trabalha não tem integridade, né? Infelizmente, você vê muita coisa que não vai de encontro ali com as suas forças. É caso de se repensar, porque dificilmente nessa organização você vai conseguir encontrar o seu pleno potencial. Por quê? Porque não vai de encontro com as suas forças. Ou se você conseguir, vamos supor que você consiga ter bons resultados, vai ser em troca de algumas coisas que não valem a pena. Por quê? Porque você vai ter muito estresse, né? E aí estresse gera doença. Tomar uma água, não tem problema ser no vídeo, né? Então, o estresse gera doença, tristeza gera doença. Se você não estiver satisfeito, se você não estiver feliz, infelicidade também gera doença. Se você... Olha como que são as coisas, né? Quando eu falo, porque na minha mentoria, Liderança Incomparável, inclusive, eu quero aproveitar aqui nesse vídeo para convidar vocês para participarem de um workshop que vai acontecer no dia 28, agora mesmo de setembro. Então, se você tá vendo esse vídeo antes do workshop, eu vou deixar aqui embaixo o link para você se inscrever e entrar no grupo do WhatsApp, onde tem outros líderes lá, tá? E lá a promessa desse workshop é fazer com que você consiga aumentar em até 80% mais os seus resultados, né, na sua carreira de liderança, para quem é líder comercial mais especificamente, tá bom? E lá eu vou compartilhar muito do que eu tô falando aqui para vocês, tá? Então, clica aí no link, se inscreva. Assim que terminar esse vídeo, não esquece para que você esteja comigo lá. É o que eu falo. Muitas coisas que eu vou compartilhar lá, tem na minha palestra, tem treinamentos, né, que eu montei para empresas. E a minha palestra, 1 hora, é R$5.000. Eu vou compartilhar coisas com vocês lá gratuitamente. Então, assim, só não vai se inscrever quem não tá comprometido com o seu resultado. Você está convidada a estar comigo no dia 28, tá bom? E o que eu ia falar antes do workshop é que uma das coisas que tem no meu método, que entra na minha mentoria no módulo de relacionamentos, é o AFJ. E o A é de amor. Tem uma doença que chama
Nossa, eu vou deixar escrito aqui quando eu for editar o vídeo. Que é uma doença que a pessoa morre por falta de amor. Ou seja, vários sentimentos a gente sabe que geram doenças, né? Mas uma que tá ligada com sentimento, eu só conheço essa. Então, olha a importância do líder que trabalha com pessoas. Pessoas são 100% movidas por emoções. Não tem como o líder, ele não ter amor pelo próximo, tá? E aí eu vou muito mais a fundo na minha mentoria sobre isso. E o líder, quando ele entende isso, e ele, dentro do meu módulo de relacionamento, ele coloca em prática esses 3 conceitos, que é o AFJ, o líder, ninguém mais quebra o laço que o líder consegue construir entre a equipe. E é esse o maior propósito do líder para poder alcançar os seus resultados, criar um laço com a sua equipe. Então, assim, gente, quando você descobre, né, as suas forças e você consegue, né, colocá-las em serviço ali de um propósito capaz de inspirar, todas essas outras coisas que eu acabei compartilhando aqui com vocês no vídeo que é importante, você se interessa, você quer fazer acontecer, porque você está inspirado com aquilo. E é com isso que as coisas começam a acontecer. Só que tem uma questão. Quando você descobrir as suas forças, inclusive, tem um vídeo aqui, para ficar mais fácil, a primeira dica que eu dou é faça uma lista. Faça uma lista e você vê quais daquelas forças se identificam, vão mais de encontro com quem você é. E aí você pede para as pessoas sinalizarem, as pessoas mais próximas, fala, olha, de todas essas... de todos esses componentes aqui, vamos dizer assim, quais os 5 primeiros que você acredita, ou que você mais enxerga em mim? Quais os 5 primeiros? Por que os 5? Porque na psicologia positiva, eles falam que quando você trabalha de encontro com as suas 5 maiores forças, você consegue alcançar a alta performance, tá? Dentro daquilo que você faz. Então, pede para as pessoas sinalizarem as suas 5 maiores forças dentro dos componentes que você colocar ali na sua lista. E uma outra forma também é que quem se inscrever no dia 28, para o webinário, né, que vai acontecer no dia 28, eu vou encaminhar e entrar no grupo do WhatsApp, que é importante, tá? Eu vou encaminhar e responder o formulário. Então, são 3 coisas. Se inscrever, entrar no grupo do WhatsApp e responder o formulário. Eu vou encaminhar para vocês um link gratuito, onde você vai responder lá um monte de perguntas que tem nesse site, que ele é voltado para forças de caráter, tá? E aí você vai responder todas as perguntas e eles vão gratuitamente, através do desenho que eles vão fazer lá, né, do seu perfil, com as perguntas que você vai responder, eles vão te mandar a resposta das suas forças de caráter. Se eu não me engano, vem mais de 20 forças, mas como eu falei aqui, você tem que focar nas suas 5 primeiras, que são as mais fortes em você e que vai te trazer esse resultado aí na sua carreira, tá bom? Então, é sobre isso, gente. A parte do significado é isso. Você precisa trabalhar a serviço, né? Como eu falei, de um propósito para inspirar quando você tá de encontro ali. Isso acontece quando você tá de encontro e trabalhando todos os dias de encontro com as suas forças de caráter. Só que tem uma questão aqui para a gente finalizar a parte do significado. Isso só funciona, você só tem resultado quando você coloca isso em prática através de ações e comportamentos, tá? Só assim que isso tem resultado. Então, vamos falar aqui sobre o amor de novo? Vamos supor que você tem como força de caráter, como eu, o amor. Se eu vejo uma pessoa dentro da equipe e eu vejo que essa pessoa não tá conseguindo atingir os resultados, sabe? Não tá batendo meta, não tá conseguindo vender. Eu vejo que isso tá acontecendo, eu vou lá com toda a verdade dentro do meu coração, porque de fato eu me importo, eu tenho esse amor ao próximo e vou conversar para entender o que é que tá fazendo mal para essa pessoa.
E eu vou de fato com o intuito, com a intenção, né? Com aquela forma genuína em ajudar, porque eu me preocupo. Eu a amo, eu me preocupo, eu quero saber o que tá acontecendo, porque eu quero ver ela bem, eu quero ver ela batendo meta, eu quero ver ela trabalhando feliz, né? Eu quero ver ela conquistando os sonhos da família dela. Eu tenho esse desejo. E aí eu vou lá, converso e eu consigo resolver, eu consigo descobrir o que é, eu consigo ajudar. E quando eu começo a sentir, sabe, que eu tô fazendo esse bem, eu me inspiro, eu fico feliz, eu ganho meu dia, eu me inspiro para fazer as outras coisas, eu fico mais empenhada para fazer as outras coisas. Por quê? Porque isso vai de encontro com a minha força de caráter. Então isso só funciona quando acontece através de ações e comportamentos. Tá, ok? Por isso que é importante você estar numa organização que vai de encontro com quem você é, né? Eu mesma, depois que eu me formei, né? Depois que eu entendi de extensos estudos aí, eu nunca paro de estudar e de ler sobre isso, sobre psicologia positiva, neurociência, os meus cursos, né, de liderança, MBA em liderança, enfim. Esse vídeo não é sobre mim, mas só para vocês terem uma ideia, por que eu estou falando isso, é que quando eu descobri isso, sempre que eu ia trabalhar em uma organização, por exemplo, a última que eu trabalhei, antes de montar a Star Work Consultoria, que é a minha empresa, foi a Cielo, que é uma empresa de a maior empresa de meio de pagamento que existe, né? E eu gerenciava ali uma carteira com 250 comércios. E eu tinha que fazer essa gestão de todos eles, né? Enfim. E quando eu fui entrar, eu fui no site ver quais eram os valores da empresa, quais eram as missões, a missão, né, da empresa, para eu ver que se ia de encontro. E depois da Cielo, que eu resolvi abrir a Star Work, eu entrei em parceria com uma multinacional também, no ramo de seguro de vida, e eu fiz a mesma coisa. Eu fui lá no site e me apaixonei. Por essa, sim, eu me apaixonei, tanto que até hoje, mesmo hoje eu trabalhando com foco 100% em mentorar líderes, em palestras, eu ainda estou nessa parceria, né? É um trabalho paralelo que eu faço com o meu hoje, porque eu admiro muito a empresa, tá? Então, isso é muito importante, porque aquilo que eu já falei que eu não vou repetir de novo. Se for ao contrário, gera muito estresse, várias coisas que não vale a pena, tá bom? E a gente precisa ser feliz no nosso trabalho, líder, é muito importante, a felicidade. As pessoas, elas nunca, tá? Coloca isso na sua mente. Se você não estiver feliz com o que você faz, você nunca vai estar dando o seu melhor. Então, escolha as empresas que você vai trabalhar, esteja feliz com aquilo que você faz, tá? Quando você for contratar também, é muito importante que você também contrate pessoas que vá de encontro com os seus valores para não ter tanto conflito, tá bom? Então, esse foi o significado. E o outro tema que eu vou trazer, que eu trago aqui nesse vídeo também pra gente falar, que vai de encontro com esses com essas 5 dimensões que traz todos esses benefícios que eu compartilhei através dessas extensas pesquisas, é a positividade. E sobre a positividade é o seguinte... um líder, eu sempre falo, né? Isso não é segredo, acho que todos os líderes, eles sabem disso, que ele é o espelho da equipe. E tudo que acontece na nossa vida, tudo, gente, tudo que acontece na nossa vida, externamente, é porque primeiro aconteceu internamente. Por isso que um pensamento positivo vai trazer para sua vida, para sua carreira, que é o que nós estamos falando aqui, coisas positivas, resultados positivos. Pensamento negativo traz pensamento negativo. Então, uma das coisas que tá aqui em positividade, que é muito importante, é que o líder, ele precisa ter pensamentos construtivos e não destrutivos. Se você
não acredita na sua equipe, se você não acredita no seu potencial, ou seja, autoconhecimento, se você não tem autoconhecimento, é muito importante. Hoje, gente, as pessoas, elas ficam assim, eu já ouvi várias pessoas falarem assim, ai, agora tem esse negócio de autoconhecimento. Não é negócio, não é negócio. Isso tem muito a ver com quem tem sucesso e quem não tem sucesso na vida. Isso já foi comprovado cientificamente. É uma coisa que, através de várias pesquisas feitas, né, principalmente internacionais, que é o que eu leio mais livro, que eu sigo, e os meus cursos eu gosto muito de fazer internacional, porque eu acho que conecta mais comigo, tá? Eu gosto muito também, tem vários mentores, já participei de mentorias, tudo aqui no Brasil, mas eu me identifico mais com eles. E uma coisa que eu falo aqui para vocês, que todas, em tudo, todos os estudos de pessoas, de líderes de alta performance, de sucesso, uma das características é que o líder é positivo. Eu dou uma dica aqui para você, líder. Se você nunca passou um tempo com alguma equipe de alta performance, faz isso o mais rápido possível. E você vai ver que atrás dessa equipe tem um líder positivo, tá? Então, você precisa, se você não tem essa habilidade, se você não tem esse comportamento, você precisa mudar. E todas as crenças, todo aquele resultado que você não tem hoje, é por conta de alguma crença que está instalada já ali na sua mente. E essa crença que está instalada, inconscientemente, ela vai atrair aquilo para sua vida. Por isso que tudo começa através dos pensamentos, porque é aquilo que você, Napoleão Hill, ele fala que o homem é aquilo que ele pensa na maior parte do tempo. Eu acho que é Napoleão Hill. Se não for, eu coloco o nome aqui. E isso é uma pura realidade, né? Eu nunca ouvi uma coisa assim, uma verdade como essa. O que você mais pensa é aquilo que você se torna. Por quê? Através dos seus pensamentos, você está se conectando com a sua mente. Aquilo que você pensa, a parte central aqui, a gente estava falando da liderança centrada, né? A sua parte consciente da mente, ela está recebendo. E aquilo que você tá falando, que ela tá detectando o que você tá falando, e através do sentimento que aquilo tá gerando, ela entende como uma verdade. E o que ela vai fazer? Ela vai mandar para o subconsciente, que é responsável por mais de 90% de todo o nosso corpo. Tudo que a gente faz é através do subconsciente. Por exemplo, se você mora numa cidade como São Paulo, que tem muito trânsito, né? São vários carros na rua. Você tá ouvindo, a sua mente, ela tá recebendo aqueles barulhos do carro todo tempo, buzina, barulho, a todo tempo ela tá recebendo. E aquilo vai ficando algo muito familiar para ela. E ela vai passando tudo isso pro subconsciente. Quando você vai atravessar uma rua e às vezes você não se atenta que tá vindo um carro, a sua parte consciente da mente, ela ouviu aquele barulho, ela já manda para o subconsciente. O subconsciente, ele já identifica com o carro. Ou seja, perigo, tá correndo um risco, porque tá se aproximando. O seu subconsciente, na hora que o consciente mandou que é um carro e que você precisa ter um movimento para não ser atropelado, por exemplo, ir para trás, automaticamente ele vai acessar todo o seu sistema nervoso e te impulsionar para trás para que você não seja atropelado. É o nosso subconsciente que faz tudo isso. Por isso que as nossas ações, as nossas atitudes que a gente tem é o que está instalado no subconsciente. Por exemplo, uma pessoa que é do interior e que não tem essa familiaridade com o barulho do carro, por exemplo, é mais fácil ela ser atropelada do que uma pessoa de São Paulo, porque o seu subconsciente não está familiarizado. Até o consciente mandar e ela buscar no subconsciente que aquele barulho é do carro, pode ser que não dê tempo do subconsciente fazer com que o seu corpo, com que você dê um passo para trás, por exemplo, para não ser atropelado. Se você entendeu, né? Esse exemplo, por exemplo, que eu tô trazendo é da neurociência. Então, são de estudos científicos, né? Então, o que você pensa
é o que você vai atrair para sua vida. Quando a gente fala da positividade, é porque o líder ele precisa ser uma pessoa positiva. Você precisa acreditar, você precisa passar isso para a equipe. Num momento de conflito dentro da equipe, você tem que mostrar para a equipe, mesmo que você não concorde, te irrite na hora, ou que faça você desacreditar de alguma coisa na hora, você precisa ser uma pessoa positiva. Você precisa ter ali, naquele momento, emocionalmente, ser inteligente. Olha a importância também da inteligência emocional. Ser uma pessoa positiva, emocionalmente inteligente, para controlar essa sua emoção no momento, manter a positividade, para poder encontrar a solução daquele conflito e resolver aquilo, entende? Esse é um exemplo que eu tô dando, tá? Então, para esse vídeo não ficar muito longo, resumindo, positividade é você trocar os seus pensamentos negativos por pensamentos positivos. Ah, mas é possível uma pessoa ser 100% positivo o tempo todo? Não, gente, nós somos seres humanos, mas você precisa se esforçar, você precisa ter essa consciência, e aí às vezes pode ser que você não consiga ter esse comportamento, mas você precisa analisar o seu comportamento e ter essa clareza, né, de que você agiu de uma forma que é prejudicial para você e para sua equipe, e que você precisa, no momento como esse, ter um controle ali emocional para agir de uma forma positiva. E aquele pensamento negativo, não deixar ele ficar se alimentar, né? Ser alimentado através da sua mente e substituir por algum pensamento positivo. É assim, através da prática, né, através dessa autorreflexão sobre as nossas atitudes, as nossas ações, que a gente vai melhorando a cada dia mais. E aí, quando você vê isso, pode sim se tornar uma habilidade para você. Hoje, eu vou falar para vocês que eu considero ser uma pessoa positiva, porque mesmo que as coisas se levantem na minha vida, mesmo que eu olhe para o meu negócio, para minha profissão, e eu vejo que alguma coisa não deu certo e aquilo para mim vai gerar um impacto, né, no meu resultado muito grande negativamente, por exemplo, eu procuro a solução. Às vezes eu fico um pouco triste por algum tempo ali, né? Às vezes a gente precisa desse tempinho pra gente, mas eu não fico alimentando aquilo, nossa, já era, não tem jeito, ou não. Eu troco pelo pensamento positivo e começo a ir atrás da solução, tá? E é assim que as coisas vão acontecendo. Então é possível sim. Se não fosse possível, eu não estaria aqui como características, né? Para que o líder possa ser, que é toda essa pesquisa foi feita através, né, como eu falei, de estudos, e quem consegue, os líderes que conseguem alcançar essas 5 dimensões, ele consegue se tornar um líder extraordinário, com grandes resultados na sua carreira. Eu compartilhei essas duas, deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, e se vocês querem que eu traga um outro vídeo compartilhando aí com vocês as outras dimensões também, tá bom? Será um prazer para mim. Muito obrigada para quem assistiu o vídeo até aqui. Eu quero aproveitar e falar que se você não for inscrito, para você se inscrever no canal, compartilhar esse canal com outros líderes, me seguir nas redes sociais e mais uma vez eu deixo o convite para que vocês possam estar comigo no dia 28 no workshop que vai acontecer agora em setembro às 20h10, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!